Sejam todos muito bem-vindos a uma jornada sem precedentes pela história e pela matemática. Hoje, vamos desvendar o Códice Celestial, a matemática oculta das pirâmides e das estrelas. A maioria de nós cresceu acreditando que as pirâmides do Egito eram apenas tumbas gigantescas. Mas e se a verdade for muito mais profunda? O que apresentamos aqui é uma síntese arqueoastronômica e trigonométrica definitiva, desenvolvida por C.R.S. Jr. Prepare-se para descobrir como antigos construtores utilizaram equações avançadas para gravar a linguagem cósmica diretamente na pedra. Este é o panorama geral da nossa investigação. Observem a densidade matemática deste projeto. De um lado, o rigor estrutural de Gizé, com margens de erro praticamente nulas em suas fundações. Do outro, a trigonometria perfeita dos dutos internos, desenhados não como simples respiros, mas como verdadeiros caminhos estelares. Quando comparamos o clássico alinhamento de Órion com os aglomerados de Pleiades, na Bósnia, a estatística nos dá um veredito impressionante. A chance de tudo isso ser mero acaso é de apenas 1 em 300 mil. Ferramentas antigas e geometria sagrada operando em perfeita simetria. Para decifrarmos a mente dos construtores originais, precisamos adotar o seu princípio fundamental, assim na Terra como no céu. Vejam como a tela espelha a abóbada celeste perfeitamente sobre a topografia rochosa de Gizé. A arquitetura megalítica não estava apenas apontando para os astros, ela estava materializando a própria matemática do universo aqui no solo. Mas para compreendermos essa ressonância cósmica, precisamos primeiro descer das estrelas e examinar a precisão aterradora, quase microscópica, que eles alcançaram na terra firme. E quando falamos em precisão, os números desafiam a lógica moderna. A Grande Pirâmide possui um desvio em relação ao norte verdadeiro geográfico de apenas 0,25 graus. Isso representa um erro minúsculo de meros 4 minutos de arco. Em uma base monumental de 230 metros de extensão, a margem de erro físico-estrutural é de irrisórios 20,5 cm. Matematicamente, uma simetria desta magnitude oblitera qualquer justificativa de coincidência. O acaso não ergue monumentos, a geometria rigorosa sim. Como transformar essa precisão em forma? A resposta está na pura proporção geométrica. A inclinação da pirâmide é estritamente regida pela razão de 14 para 11. Ou seja, para cada 11 unidades de base, temos 14 de elevação, criando um triângulo retângulo implacável. Utilizando a medida clássica, projetamos uma base exata de 440 côvados para uma altura de 280. Este perfil trigonométrico exato não apenas sustenta o peso colossal da estrutura, mas é o algoritmo mestre, que ditará absolutamente toda a arquitetura interna. Aplicando essa matemática ao cosmos, a pirâmide se revela uma máquina astronômica. Os dutos internos disparam com exatidão vetorial. O eixo sul possui uma inclinação cristalina de 45 graus, cravando o trânsito meridiano das estrelas de Órion e Sírius, o caminho mitológico de renovação do faraó. O eixo norte se eleva a 32 graus, 36 minutos e 8 segundos, apontando diretamente para a constelação de Draco, cruzando o céu em direção a Tubã, a estrela polar suprema do ano 2700 a.C. Esse alinhamento nos coloca diante de um paradoxo analítico: função estrutural versus cosmos. A teoria astronômica defende que os dutos funcionam como canhões rituais disparando a alma para a abóbada. No entanto, a teoria geométrica traz o rigor da prancheta. Os ângulos impressionantes de 45 e 32 graus não são miragens astronômicas. Eles são continuações diretas da matemática de construção, derivados perfeitamente da proporção base. É a engenharia pura permitindo a ventilação do núcleo sem comprometer milhares de toneladas de calcário. Para tentar unir arquitetura e astronomia, Robert Bauval propôs a célebre teoria da correlação de Órion, ou OCT. De uma elegância inegável, a teoria sugere que a planície de Gizé foi intencionalmente desenhada como um mapa físico do cinturão de Órion. As três grandes pirâmides seriam espelhos diretos das estrelas Alnitak, Alnilam e Mintaka. O grandioso rio Nilo atuaria como a representação terrena do braço da Via Láctea, efetivamente ancorando as constelações do céu na areia do deserto egípcio. A OCT encantou o mundo,
mas sob o escrutínio do compasso e da matemática rigorosa, ela sangra. Primeiro, a inversão. Para a topografia bater com o céu, a constelação inteira precisa ser forçada de cabeça para baixo. Segundo, o desvio angular. Gizé possui um ângulo de 38 graus, mas o cinturão no céu de 10.500 a.C. inclinava-se entre 47 e 50 graus. Por fim, o eixo desalinhado da pirâmide de Miquerinos possui uma volumetria geométrica que simplesmente não encaixa na posição de Mintaka. A resposta definitiva exige uma matemática mais profunda. Se o mapa de Órion apresenta tantas inconsistências geométricas, para onde devemos apontar nossos instrumentos a seguir? Será que todo o esforço de mapeamento celestial foi em vão? A resposta é um categórico não. O erro não estava em olhar para o céu, mas sim na forma como tentávamos espelhar as estrelas no chão. Precisamos abandonar a ideia de buscar uma fotografia estelar estática e abraçar uma nova perspectiva analítica. A solução exige uma mudança drástica de paradigma geográfico e matemático. Essa nova forma de enxergar o problema nos leva a um local inesperado, a Bósnia. Lá, encontramos um outro padrão de construção ancestral que deu origem ao modelo BPP-AM, focado no alinhamento com a constelação das Pleiades. O que torna este modelo fascinante para nossa análise didática não é apenas a mudança de constelação, mas a revolução na metodologia. Ele nos prova que a conexão entre os monumentos megalíticos e o cosmos obedece a regras estruturais totalmente diferentes do que a arqueologia tradicional supunha. Neste ponto, a mente cética naturalmente questiona: tudo isso não poderia ser apenas uma colossal coincidência arqueológica? A estatística rigorosa nos garante que não. Quando rodamos simulações complexas de Monte Carlo, os resultados são implacáveis. A chance do alinhamento em Gizé ter ocorrido de forma aleatória é inferior a 0,0003%. Na Bósnia, a probabilidade despenca para praticamente zero. Os números eliminam qualquer margem para o acaso. Estamos analisando os cálculos intencionais de um projeto de altíssima engenharia. É exatamente aqui que todas as peças deste monumental quebra-cabeça se unem. Temos a precisão estrutural absurda de Gizé, as falhas evidentes das antigas teorias visuais e a nova lente matemática trazida pela Bósnia. A síntese genial e revolucionária de CRS Júnior entra em cena conectando perfeitamente todas essas pistas. Ele compreendeu que a chave para decifrar esses monumentos não estava nas artes plásticas, mas nas ciências exatas. O verdadeiro códice celestial está prestes a ser revelado. Chegamos enfim ao diagrama mestre. Observem com atenção a sobreposição perfeita entre a circunferência universal, a geometria poligonal e o perfil da pirâmide. O perímetro da base codifica fisicamente o número π. Os ângulos dos dutos internos geram os valores exatos para o seno, o cosseno e a tangente das rotas estelares. As constantes fundamentais da nossa física e matemática estão, literalmente, cravadas na rocha. É a assinatura definitiva de uma inteligência superior, a matemática cristalizada, vibrando eternamente com as estrelas. A grande revelação possui uma simplicidade matemática que beira o brilhantismo. A verdadeira linguagem oculta por trás de milhões de blocos de pedra não é um mapa pontual das estrelas. A linguagem é o próprio círculo trigonométrico. A trigonometria avançada foi a ferramenta sagrada, a base de dados utilizada por essas mentes antigas para traduzir a mecânica do cosmos para a terra firme. O objetivo deles nunca foi desenhar o formato das constelações, mas sim calcular as engrenagens exatas do universo. Chegamos enfim ao diagrama mestre. As constantes fundamentais da nossa física e matemática estão, literalmente, cravadas na rocha. É a assinatura definitiva de uma inteligência superior, a matemática cristalizada vibrando eternamente com as estrelas. Como pudemos atestar, a verdade codificada no silêncio de Gizé exige muito mais do que o olhar, exige cálculo, simetria e didática pura. O códice celestial permanece como o maior testemunho da matemática universal já erguido. Muito obrigado por me acompanharem nesta análise estrutural e até o próximo vídeo.